Queridos amigos, queridas amigas que nos veem e que nos ouvem, com o patrocínio e o apoio da Madras Editora, está no ar mais um programa Caminhos do Universo. Cumprimenta-os Carlos Brasílio Conte. No nosso programa anterior, nós falamos alguma coisa sobre teosofia e sobre Helena Petrovna Blavatsky. E temos recebido muitos e-mails nos perguntando o que é teosofia. Realmente a teosofia não é tão divulgada no Brasil, ela é mais divulgada no Oriente e no mundo ocidental, na Europa, mas aqui em terras brasileiras ainda é pouco conhecida. E nos perguntaram principalmente quem foi Helena Petrovna Blavatsky. E para isso, hoje eu trouxe para vocês um entrevistado que é o nosso irmão Osmar de Carvalho. Boa tarde, irmão Osmar. Boa tarde. A Madras publicou recentemente, a editora Madras publicou há pouco tempo atrás, este livro, O Mundo Esotérico de Madame Blavatsky. Foi um grande sucesso editorial e através dele nós tomamos conhecimento da vida e da obra dessa mulher controversa, polêmica, que muitos consideram uma verdadeira adepta, uma mestra da sabedoria, e outros a consideram uma charlatã, não é mesmo, irmão Osmar? Com certeza. Então, para falar sobre isso, o irmão Osmar de Carvalho hoje está aqui. Irmão Osmar, quem foi Helena Petrovna Blavatsky? Bom, Carlos, é uma satisfação estar aqui com você no seu programa Caminhos do Universo, para falar dessa grande alma, né, que foi Helena Petrovna Blavatsky. Blavatsky foi uma pessoa que nós podemos dizer, dentro da história da humanidade, se destaca. Não só por ela ter uma biografia por si só bastante extraordinária, por ela ter sido uma aventureira, ter conhecido diversas culturas espirituais, mas principalmente por ela ter sido uma mulher que conseguiu, com a sua obra, com os seus feitos, unir o pensamento oriental com o pensamento ocidental. Para isso ela viajou muito, não é? Ela percorreu o mundo. Poderíamos falar alguma coisa sobre esse aspecto de Blavatsky? Blavatsky, realmente, se nós considerarmos que ela nasceu em 1831, onde os meios de transporte eram realmente muito difíceis, né? Ela conseguiu dar a volta ao mundo durante 3 vezes. E ela visitou praticamente todos os grandes centros espirituais do mundo, conheceu realmente grandes instrutores espirituais, e isso fez com que a sua obra ganhasse uma relevância muito grande. Isso fez com que não só o seu conhecimento, mas principalmente esses contatos que ela fez nessa viagem, desse a ela uma bagagem para dar uma mensagem transformadora para o mundo. Nós estamos entendendo, pelas suas palavras, né, que Madame Blavatsky, então, desde jovem, ela buscava alguma coisa. Ela não fazia essas viagens apenas com o objetivo de conhecer, o objetivo turístico, né? Ela tinha uma missão, ou ela tinha um objetivo. Qual seria esse objetivo? Qual seria essa missão? Com certeza, Blavatsky veio a este mundo com uma missão espiritual, porque desde a tenra idade, com ela sempre aconteceram muitos fenômenos, né? Provavelmente, até a data de nascimento de Blavatsky já é uma coisa, seria considerado o Dia das Bruxas na Rússia, né? E, então, durante a sua infância aconteceram vários incidentes, né?
que obviamente nós não temos tempo aqui para falar de todos eles, né? Eu poderia falar só de um, por exemplo, sobre as vestes que pegaram fogo. Exatamente, por exemplo, ela nasceu numa família nobre russa, né? E foi criada dentro da tradição católica ortodoxa. Então, já no seu batismo, né, já se manifestou realmente a rebeldia de Blavatsky, quando toda a família, todos os criados ali presentes no seu batismo, e uma vela caiu sobre as vestes do sacerdote, fazendo com que ele se queimasse todo, né? Então, as pessoas já acharam que isso foi um mau agouro, né? E, na verdade, depois Blavatsky veio a escrever realmente obras bastante críticas quanto ao catolicismo clerical, né? Mas eu acho que, se nós pudermos entrar realmente nesse assunto, acho que a coisa mais importante na sua infância foi ela ter a sensação de ter um mestre espiritual, ao qual ela tinha visões, né? E ao qual ela veio encontrar posteriormente fisicamente, quando ela tinha 20 anos de idade, né? Então esse também foi um fato, e ela também estudou muito a literatura mística, porque os seus pais tinham bastante literatura a esse respeito, né? Mas ela foi criada para ser apenas uma moça que deveria brilhar nos salões, né, decorados à francesa, dentro da aristocracia russa, mas ela se destacou porque ela tinha um pensamento próprio. E esse mestre a que você se referiu, qual seria ele? Hoje o mestre que Blavatsky visualizava, né, como um indiano alto, de turbante, né, hoje ele é bastante conhecido, principalmente no Ocidente, devido à obra de Blavatsky, que é aquele mestre conhecido como o mestre Moria, né? O mestre Moria, o chefe do primeiro raio, né? Aparecia em visões para Blavatsky, e quando ela tinha 20 anos, ela ouviu pessoalmente na cidade de Londres, porque ele fazia parte de uma comitiva diplomática que veio do Tibete, e justamente Blavatsky o reconheceu naquelas visões. E depois ela foi até o Tibete ser treinada pessoalmente por ele. Você trouxe até uma foto, poderia mostrar? Com certeza. Essa é, na verdade, uma representação artística, né, do mestre Moria, como Blavatsky inclusive recomendou que artistas o pintassem, né? Mas o mais interessante é que o mestre Moria realmente pediu a Blavatsky que ela dedicasse a sua vida a uma obra, que seria a de divulgar os conhecimentos espirituais do Oriente no Ocidente, e a isso se dedicou toda a obra literária de Blavatsky, né? E essa obra literária de Blavatsky, você poderia falar um pouco sobre ela? Ela é muito importante, foram livros, poderia nos adiantar alguma coisa também sobre esse aspecto de Blavatsky? Sim. Blavatsky, ela viajou o mundo todo coletando experiências e informações espirituais, né? Quando ela começou a escrever, ela já tinha em mente essa missão espiritual, de trazer um cabedal de conhecimentos que não estava disponível para o Ocidente, e que o Ocidente estava mergulhando num grande materialismo, né? Então os mestres da grande fraternidade branca, que foi Blavatsky, né, que praticamente trouxe essa ideia da existência da grande fraternidade branca no Ocidente, o mestre Moria e outros mestres fizeram primeiro que ela fosse ao Tibete, fosse treinada, e Blavatsky então se transformou na grande amanuense, na grande transmissora de conhecimentos. Então Blavatsky escreveu copiosamente. Hoje a obra completa de Blavatsky ela é compilada em cerca de 16 volumes, com uma média de 600 páginas.
E praticamente existem assim duas grandes obras de um destaque monumental na literatura de Blavatsky, entre muitas outras, né? A primeira delas escrita em 1877, chamada Isis sem Véu, hoje também é publicada em português. E em 1888 ela lança a sua obra máxima, que vem sendo editada e reeditada, né? Um grande best-seller realmente, desde a sua publicação, que foi A Doutrina Secreta. Nós ouvimos muito, quando se fala em teosofia, em Blavatsky, na Sociedade Teosófica, as palavras secreta e as palavras oculto, ocultismo. Né? Qual o real significado dessas palavras na Sociedade Teosófica? O que é o oculto para um teósofo? Blavatsky, ela, de certa forma, esclarece muito bem isso. Quer dizer, o oculto, ele são na verdade todas as experiências internas que o ser humano tem. Não é porque alguma coisa está escondida como um segredo, está dentro de um cofre, dentro de uma gaveta, trancada a 7 chaves. O oculto, na verdade, são as experiências subjetivas, espirituais, que todos nós temos. Então, cada um de nós tem o seu mundo oculto. Seria uma espécie de mundo invisível? Com certeza. O mundo subjetivo, dentro da literatura mística, ocultista, ele desvela exatamente os mundos espirituais onde nós existimos simultaneamente com o nosso corpo físico. Isso é muito interessante de ser abordado, esses aspectos, né? Porque normalmente por aí o que a gente vê é que quando as pessoas falam ou ouvem falar em ocultismo, logo se pensa em alguma coisa assim das trevas, alguma coisa ligada à magia negra, não é? E não é nada disso. O ocultismo é simplesmente aquela parte, pelo que o irmão Osmar está dizendo, invisível, né? Os mundos invisíveis, né? A alma, o espírito, né? Os outros planos da natureza, né? Que são ocultos, são invisíveis. Mas, irmão Osmar, Madame Blavatsky foi uma médium? Nós poderíamos qualificá-la também assim? Ela teve esse aspecto de mediunidade? Eu acho que Blavatsky nós temos que colocar em nível superior ao que é comumente conhecido no ocidental como médium. Porque muitas vezes o médium é conhecido por apenas ser negativo, e Blavatsky era uma ocultista objetiva, né? Ou seja, uma ocultista que não ficava negativa dentro dos fenômenos espirituais. E por que ela causou tantas controvérsias? Bom, primeiramente porque ela era uma pessoa que não se entregava ao pensamento comum. Blavatsky teve sempre uma rebeldia intelectual muito forte e os seus escritos realmente foram muito críticos. Blavatsky, na Doutrina Secreta, em outros livros, criticou a ciência, a filosofia, a religião, e isso fazia dela uma pessoa muito controversa. Logo mais, nós continuaremos com essa entrevista que está muito interessante. Aguarde.